escravidão, eu considero que é o assunto mais importante da história do Brasil, né? Concordo. Tudo que nós fomos, o que nós somos e o que nós seremos no futuro tem a ver com a escravidão. Você não consegue entender nenhum grande evento da história do Brasil, a independência, a república, e o Brasil de hoje, né? O Brasil da desigualdade social, do racismo, sem observar a escravidão. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental. O Brasil recebeu sozinho quase 5 milhões de africanos escravizados. Isso dá 40% do total que partiu da África para o continente americano. Foi também o país que mais tempo demorou para abolir o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e o último na América a acabar com a própria escravidão, com a Lei Áurea de 13 de maio de 1888. E aí você observa que os grandes abolicionistas do século XIX, Joaquim Nabuco, André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama, entre outros, eles defendiam a ideia de uma segunda abolição. Todos eles diziam que não era o suficiente você acabar formalmente com a compra e venda de seres humanos, que foi o que a Lei Áurea fez, e libertou essas pessoas legalmente. Era preciso também, nas palavras de Joaquim Nabuco, enfrentar o legado da escravidão. Como? Dando terra, trabalho, oportunidades, saúde, educação, moradia, condições para que os ex-escravos e os seus descendentes se incorporassem na sociedade brasileira como cidadãos de plenos direitos e deveres. O Brasil jamais fez isso. O Brasil, ele tinha uma ideologia da escravidão que foi desenvolvida durante muitos séculos por padres jesuítas, escritores, correspondência oficial, segundo a qual os africanos seriam bárbaros, selvagens, inferiores intelectualmente, praticantes de religiões demoníacas, pagãos, e que, portanto, a melhor coisa que poderia acontecer com o africano, do ponto de vista dessa ideologia, seria embarcar no navio negreiro e vir se incorporar à supostamente avançada civilização portuguesa e católica que se instalava nos trópicos. Essa ideologia escravista de que o negro africano era inferior e que foi usada para justificar o cativeiro, eu diria que ela permanece entre nós ainda hoje. A ideia de que uma parte grande dos brasileiros, majoritária, não merece as mesmas oportunidades, porque, no fundo, é inferior. É um traço cultural que está aqui atrás, dentro da nossa medula, aqui, um negócio que é difícil a gente se livrar dele. E aí, o Brasil, ele abandonou os seus ex-escravos e descendentes à própria sorte. Nós observamos o legado da escravidão hoje na paisagem brasileira. Se você tiver um olhar atento e honesto, você vê o legado da escravidão nas periferias insalubres, perigosas, dominadas pelo tráfico de drogas e pelo crime organizado de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, assim por diante. Você vê o legado da escravidão nas estatísticas, que mostram que há um abismo de oportunidades, né, entre brasileiros descendentes de africanos e brasileiros descendentes de europeus, e você vê também no racismo, né, que é uma realidade cotidiana nas redes sociais, por exemplo. Eu, às vezes, boto um post lá e eu fico assustado com o que as pessoas respondem. Racismo cru, escancarado. Então, aí, para ir à sua pergunta, finalmente, eu diria que esse Brasil que camuflou a escravidão desenvolveu mitos a respeito desse assunto. Então, aí nós temos, por exemplo, um Gilberto Freire defendendo essa ideia da virtude da miscigenação do Brasil, uma certa democracia racial, uma escravidão senhorial, benévola, que não teria sido tão dura quanto no Caribe, nos Estados Unidos. Essa ideia de que, no fundo, o Brasil foi bonzinho com os escravos. Então, eu diria que nós desenvolvemos um mito a respeito de nós mesmos para conviver com a nossa culpa. E aí eu diria que tem um projeto de esquecimento a respeito da escravidão. É muito curioso, por exemplo, que o Brasil, que foi o maior território escravista do continente americano, nunca tenha tido o cuidado de construir um grande Museu Nacional da Escravidão.
Nós temos iniciativas interessantes, o Museu Afro-Brasil, no Ibirapuera, tem o Instituto Pretos Novos, no Rio de Janeiro, tem o Museu da Abolição, no Recife, e assim por diante. Mas são coisas regionais e relativamente pequenas. Nós não temos nada parecido com o que o Barack Obama fez lá no Mall, em Washington, com um novo museu lindo, aliás, recomendo a visita, de história e cultura afro-americana. O Brasil não fez isso, é um projeto de esquecimento, né? Porque museu não é só lugar de entretenimento, é um lugar para estudar e refletir. Então, você não ter o Museu da Escravidão é um jeito de você camuflar esse assunto.